Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar sobre o processo de conhecimento e respectivos procedimentos. O que seriam esses ritos, esses procedimentos? Quais são dentro da justiça trabalhista? Primeiro, a gente já pode ver que aqui já se difere da justiça comum. Nós vamos ver através desses ritos qual uma das grandes diferenças da justiça trabalhista para a justiça comum. E aí é importante nós sabermos quando que é um procedimento, um rito ordinário, quando que é um sumário, um sumaríssimo, tá? Aqui nós trazemos, vai ser de acordo com o valor da causa. Então, se a causa, no momento que for lá fazer, atribuir o valor da causa, se esse valor ultrapassar, se for mais de 40 salários mínimos, e isso está disposto ali de forma esparsa entre os artigos 763 e 852 da CLT, vai ser o procedimento, esse rito ordinário. E vocês sabiam que esse rito, ele era o único até 1970? Aí depois as coisas começaram a mudar, as questões trabalhistas elas começaram a ficar mais complexas, então foi necessário outros ritos também, né? E um deles é o sumaríssimo. Então o que ocorre? E aí tem a questão que vocês vão agora, eu acredito que vocês vão começar a entender, vai começar a fazer mais sentido aquelas primeiras aulas que nós tivemos, quando nós falamos sobre os princípios gerais do processo, quando nós falamos principalmente dos princípios específicos, da justiça trabalhista, porque esses princípios eles norteiam, e agora vai fazer sentido para vocês, porque vocês vão verificar onde eles chegam, qual que é o sentido desses princípios para esses ritos, conforme, igual eu falei, com a complexidade das questões trabalhistas e também conforme a evolução dessas questões foram necessárias, tanto que até 1970 só tinha o ordinário. E aí o sumaríssimo quer dizer que vai até 40 salários mínimos. Então, se for 40, já não é. Também ele consta lá no artigo 852 da CLT e seguintes. E o sumário, que vai até 2 salários mínimos só, compreende esse rito. E como que funciona? Bom, eu vou falar para vocês o procedimento ordinário dividido em 3 partes fundamentais. A gente vai falar aqui principalmente do procedimento ordinário. A gente começa com a audiência inicial. O que acontece nessa audiência inicial de conciliação? Vocês lembram lá daquele princípio, onde o princípio da conciliação, onde o juiz é obrigado a fazer aquela proposta? Tem acordo? Não tem? Lá no início e no final? Então, aqui, nessa audiência inicial de conciliação, existe o comparecimento das partes, o reclamante, o reclamado. É ali oferecida a oportunidade para a parte contrária a apresentar a sua defesa. Tá? Ela tem ali, em regra, 20 minutos para apresentar essa defesa de forma oral. E aí a gente lembra daquele princípio da oralidade, que também prestigia o da celeridade, que é para a gente caminhar mais rápido esse processo. E daí ela está lá no artigo 847, essa questão de apresentar a defesa de forma oral, mas a praxe é por escrito, A gente está falando aqui da parte teórica, mas a praxe é por escrito, e isso tem um fundamento, existe lá no Código de Processo Civil a questão de você impugnar cada pedido. Se você não impugnar, se você não debater todos aqueles pedidos, eles são interpretados como verdadeiros, são presumidos como verdadeiros. Então você imagina, você tem 20 minutos para você fazer a defesa. Aí você chega lá e acaba de repente esquecendo um ou outro pedido, e às vezes aquele pedido não faz sentido. Eu, por exemplo, falando como se fosse do reclamado, como se eu estivesse defendendo a parte reclamada. Daí eu vou lá, vou falar 20 minutos, eu tenho aquele prazo, para falar, e vai que eu esqueço.
uma coisa ou outra. E aí, como tem essa questão da presunção de veracidade sobre o que foi alegado ali na petição, nos pedidos, a empresa, né, a reclamada, vai acabar sendo prejudicada. Então, a praxe é você levar por escrito, tá? Mas na teoria, nós temos aí lá estipulado nesse artigo 847 esses 20 minutos de forma oral. Bom, aí há a proposta de conciliação, que está lá no artigo 846 da CLT, né? Se não houver, o que o juiz vai fazer? Ele vai abrir o prazo, geralmente de 10 dias, para o autor se manifestar daquela contestação, daquela defesa, tá? E ele já vai intimar as partes para audiência de instrução. E aí, aí nós vamos passar para a audiência de instrução. O que acontece ali na audiência de instrução? Primeiramente, bom, as partes elas não precisam apresentar, de acordo aqui com o artigo 825 da CLT, elas não precisam apresentar com antecedência o rol de testemunhas, né? Porque existe um rol de testemunhas que é necessário ser apresentado, elas não precisam, com base nesse artigo, apresentar com antecedência. E daí tem a questão do depoimento das partes e das testemunhas. Qual que é a quantidade? O máximo 3 para cada parte, ok? Aí tem essa exceção aqui, que é para os casos de inquérito, de apuração de falta grave, que daí vão ser 6 testemunhas, tá? Só existe essa exceção. Aí nós vamos para a audiência de instrução. Ali as partes elas podem até requerer a perícia, a produção de prova pericial, né? Que nós falamos do rol de testemunhas, né? Que é uma forma da prova, né? De se fazer a prova, produzir a prova. E também as partes nessa audiência de instrução podem também requerer a produção de prova pericial. A audiência, gente, ela pode ser suspensa. Então, por exemplo, vamos supor que é necessário ouvir uma testemunha, mas ela não mora aqui, né? Aí é enviada uma carta precatória. Então, é necessário que se suspenda essa audiência para ouvir essa testemunha, né? E aí o juiz, ele vai designar uma audiência de encerramento, que na verdade essa audiência vai ser a continuação, né, da conclusão, né, a continuação e a conclusão dessa instrução. Aí encerrada a instrução, as partes poderão apresentar as suas razões finais. 10 minutos para cada parte, tá? Conforme o artigo 850, aí entra aquela questão lá daquele princípio que eu falei para vocês, princípio da conciliação, onde o juiz no início ele já propõe, né, tem acordo, ali não teve, tá? No final ele é obrigado novamente, aqui no artigo 850 fala que ele propõe novamente a conciliação. Se não houver, aí ele vai designar a data para audiência de julgamento. Só que essa audiência de julgamento, na verdade, as partes não comparecem, porque na verdade ele está fixando ali um prazo para ele poder proferir a sua sentença, né? E publicar a sua decisão. Na verdade eu troquei. Ele vai proferir a sua decisão e publicar a sua sentença. Tá? E aí tem a ver muito com essa questão do princípio. Isso tudo que eu falei, que eu trouxe aqui para vocês, dos ritos, tem tudo a ver com aquele princípio que nós tratamos, um dos princípios que nós tratamos ali, tanto dos princípios gerais do direito, como os princípios específicos do processo do trabalho, que é o da concentração dos atos processuais. Porque o ideal mesmo, o que seria ideal para prestigiar, para homenagear aquele outro princípio da celeridade, é que essas audiências fossem unas, né? Vai lá, faz a conciliação, a audiência inicial, faz a instrução, já faz tudo em uma só. Produz provas, né? A instrução produz provas e já faz até o julgamento. O ideal seria isso, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a matéria, eu espero que tenha feito sentido para vocês,
Agora eu acho que foi necessário, foi possível nós observarmos toda a relação de todos aqueles princípios que nós estudamos no início, né, para a gente conseguir entender como que funcionam esses ritos, esses procedimentos dentro do direito do trabalho. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!